que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Hoje, irmãos e irmãs, eu venho aqui com um coração vigilante e uma palavra que clama por discernimento. Vamos falar de algo que tem chamado a atenção de muitos. O pastor Mirim Miguel. Uma criança que prega. Uma criança que fala do amor de Deus. Uma criança que emociona com a sua fé. E por isso mesmo, é nosso dever olhar para esse fenômeno com olhos espirituais, com olhos que veem além do visível. Porque há 2 pontos que precisamos analisar aqui, com temor e tremor: a essência e a forma. Primeiro, a essência. E aqui, meus irmãos, eu não tenho dúvida. Há uma centelha de Deus naquele menino. Há um coração que ama a palavra. Há um menino que foi tocado pelo Espírito. Um menino que deseja fazer o bem. Um menino que, como o próprio Jesus, ainda na infância, sentava-se no templo e dialogava com os doutores da lei. Sim, Jesus, aos 12 anos, estava entre os mestres. E quando Maria e José o procuraram aflitos, Jesus respondeu: Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lucas, capítulo 2, versículo 49. Aleluia! A fé sincera pode nascer cedo, e quando nasce, devemos cultivá-la com cuidado, com sabedoria, com discernimento. Mas agora, vamos falar da forma. Porque se por um lado a essência é pura, por outro, a forma está sendo corrompida. Sim, corrompida. É triste, irmãos. É triste ver um menino tão pequeno sendo exposto como um produto. É triste ver uma criança cobrando, exigindo ofertas, atribuindo valores materiais à palavra de Deus. É triste ver que a fé infantil, que deveria ser nutrida com ternura e responsabilidade, está sendo manipulada. Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Mas também disse: Ai do que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Marcos, capítulo 9, versículo 42. Me escute, igreja. A fé não é espetáculo. A fé não é comércio. A fé não é moeda de troca. E Jesus foi claro: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 21. E quando ele entrou no templo e viu ali comércio, cambistas, vendendo e comprando, o que fez Jesus? Derrubou as mesas, expulsou os vendilhões e declarou com autoridade: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de salteadores. Mateus, capítulo 21, versículo 13. Então, eu te pergunto, igreja, será que estamos permitindo que a casa de oração vire vitrine? Será que estamos ensinando nossas crianças a temer a Deus ou a faturar em seu nome? Não se enganem. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Por isso, minha palavra hoje é de alerta, mas também de esperança, porque ainda há tempo. Ainda há como resgatar essa fé genuína, pura, verdadeira. Ainda há como proteger a essência e corrigir a forma.
o pastor Mirim Miguel precisa de oração, precisa de proteção, precisa de adultos cheios do Espírito Santo que o cerquem e o instruam com amor, não com ambição. Que nós, como igreja, sejamos essa voz. Que sejamos aqueles que apontam o caminho da verdade, da simplicidade, da graça, e que possamos olhar para os pequeninos com o mesmo amor com que Jesus olhava, nunca para usá-los, mas para amá-los, e que toda a honra, e toda a glória, e toda a palavra de louvor seja dada somente a Ele, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, a Jesus Cristo. Amém?